A Volkswagen demorou muito para entrar no segmento dos SUVs compactos. Se a gente contar desde a estreia do Ford EcoSport lá em 2003, já se passaram mais de 16 anos que esse segmento existe no Brasil, mas só hoje a gente está vendo aqui, ó, o T-Cross, inédito SUV compacto da marca que chegou nas concessionárias aí em abril. Mas mesmo estando atrasado desse jeito, a Volkswagen disse que chegou para brigar lá nas cabeças, para revolucionar o segmento. Será que é esse o caso mesmo? A gente vai tentar descobrir se isso é verdade nesse vídeo aqui, então já vai deixando o seu like e se inscreve no canal da KBB Brasil também se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. And I know what you see in me. You see the truth, see the me in me. You see enough to believe in me. You see your son, but it's he in me. O T-Cross completou apenas um mês cheio de venda, que foi maio, mas já mostrou que ele vai brigar mesmo com quem está lá em cima no ranking dos SUVs. Foram mais de 3 mil unidades vendidas dele nesse período, o que já deixou ele como o quinto SUV compacto mais vendido nesse mês. O segmento dos SUVs é bastante diverso em termos de design. A gente tem o atual líder Renegade, que é bem tradicional nesse aspecto, e o Kicks, que é outro bem-sucedido, mas com uma pegada muito mais moderna. E pelo menos visualmente, a Volkswagen não promoveu nenhuma revolução com o T-Cross, já que ela optou por apostar numa silhueta mais tradicional de SUV, com um quesinho aventureiro, mas essa versão Highline que a gente está avaliando tem características próprias em relação à versão básica. Essa grade frontal aqui é um exemplo porque só nessa versão e na Comfort Line ela tem esse detalhe aqui de filetes tipo cromados para dar um aspecto mais diamantado aqui para ela, e a assinatura de DRL aqui do LED também fica incorporada ao farol. Nas versões mais básicas o DRL fica aqui no farol de neblina. Esse teto preto que você está vendo é só limitado, porque essa versão é aquela Launch Edition, então tem só 1000 unidades disponíveis com esse teto preto, mas como está na moda pintar o teto de preto hoje em dia, né, vídeo o Ford EcoSport Freestyle, que também tem teto preto, eu não duvido nada que a Volkswagen volte a oferecer isso, pelo menos como opcional, nessa versão Highline. Agora, a parte mais marcante do T-Cross mesmo é a traseira aqui, por causa dessa barra preta que você está vendo aí no detalhe na sua tela. Ela pode até dividir opiniões para algumas pessoas, mas de qualquer maneira dá uma personalidade bem marcante para o T-Cross, para todo mundo que vê ele desse ângulo assim. Se você tem a impressão que o T-Cross é pequeno, você não está errado. Essas medidas que estão aparecendo aí na tela, de comprimento, largura e altura, são menores do que os SUVs líderes do segmento. Mas a distância entre eixos, por outro lado, é maior do que a do Renegade, HR-V, Kicks e Creta. Nesse quesito espaço, o T-Cross não vai arrasar nenhum quarteirão, mas mostra que pelo menos ele seguiu bons exemplos aqui no segmento. Ele é feito na mesma plataforma MQB A0 do Virtus, por isso que a distância entre eixos dele é de bons 2,65 m, ou seja, tem espaço de sobra aqui para sua perna e para a cabeça também. Aquele banco aqui da frente está configurado para eu dirigir, eu tenho 1,70 m e olha quanto sobra aqui ainda de espaço para mim, e aqui na cabeça também, ou seja, mesmo se você for mais alto, você vai conseguir se acomodar bem aqui dentro. Agora, como ele não é tão largo, colocar 3 adultos aqui já começa a comprometer um pouco o espaço, o conforto de todo mundo. Até daria para fazer isso, mas ele é meio apertadinho e o assoalho aqui não é totalmente plano. Se fosse, ajudaria, mas não é. E já que a gente está falando de espaço, vamos já mostrar o porta-malas dele, porque ele tem capacidade para 373 litros, o que não é nada revolucionário nesse segmento. Ele fica acima dos 320 litros do Renegade, mas está bem abaixo dos mais de 430 que o Kicks e o HR-V oferecem, e o Creta também nesse segmento aqui. Mas pelo menos ele não tem um degrau aqui muito fundo para facilitar na hora de carregar com coisas mais pesadas. E a Volkswagen tem sim um truque para ajudar você a melhorar esse espaço aqui para chegar a 420 litros, que é esse aqui, ó. Você pode tirar esse tampão aqui de trás, por exemplo. Aí você vem aqui no assento da frente e aciona esse freio que ele tem aqui para os assentos lá da frente.
ficarem com um encosto mais vertical assim. Desse jeito, você tem 420 litros para aproveitar aqui, mas você acaba prejudicando bastante o conforto de quem for ali, porque é impossível viajar com as costas assim, né, toda ereta assim, tudo muito vertical, fica desconfortável. Mas, pelo menos, ele tem essa possibilidade. Na parte da frente da cabine, a Volkswagen decidiu focar mais em estilo do que refinamento. Todos os plásticos que revestem o painel são rígidos, deixando só para o couro a função de proporcionar a maciez onde mais se encostam os braços. Pelo menos a gente não vê nenhuma rebarba aqui, todas as peças são muito bem encaixadas, não tem nenhum desalinhamento. E essa parte lisa aqui de plástico, que segue a cor externa do carro, de fato dá um toque bem jovial, moderno e estiloso aqui para a cabine do T-Cross. Agora, falando em praticidade, ele manda bem aqui na lateral das portas, os baús das portas são bem largos, dá para colocar bastante coisa aqui, incluindo garrafa de água também. Aqui no meio a gente já não pode falar a mesma coisa, porque esse baú, embora dê para colocar celular, sua carteira aqui, ele não é tão generoso assim. Mas o bom dele é que esse apoio ele vem para frente, então quando você está dirigindo você pode ajustar para ficar melhor, apoiar o seu braço enquanto você dirige. No mais, ele tem dois porta-copos menores aqui no meio e esse espaço que aí sim é mais profundo, é mais útil para você jogar seu celular, sua carteira aqui para você acessar. E ele também abriga uma das duas entradas USB que a gente tem aqui na frente. Ela fica aqui embaixo, logo na frente do câmbio, e a outra fica aqui atrás desse suporte específico para celular, que facilita na hora que você colocar o seu smartphone aqui para ver o seu mapa de navegação, por exemplo, você vai puxar um cabinho aqui para trás e deixar ele carregando enquanto isso. O curioso é que essa central multimídia ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ou seja, se você precisar ver o Waze ou o Google Maps no seu celular, você vai ver na tela aqui, né? Não precisa colocar o seu celular aqui. Falando na central multimídia, essa tela de 8 polegadas é opcional, porque a de série ela é menor, tem 6,5 polegadas. Mas ambas contam com uma das melhores usabilidades do segmento, porque esse software delas opera como se fosse um celular em termos de precisão e agilidade para responder aos comandos, além de serem muito intuitivas. Wow, yeah, swear to God I'm with it. Assim como a central multimídia maior, o painel digital também é opcional aqui nessa versão do T-Cross. É o mesmo sistema que a gente conhece do Virtus e do Polo. Você vem aqui na central multimídia para escolher o layout que você quer que ele apareça, né, de informações. Você vem por aqui para fazer a sua escolha. E aqui, por meio desses botões no volante, você vai navegando por outras opções, outros menus. Você tem informação de consumo, né, bem completo, da viagem também, navegação, a multimídia que você está escutando, enfim, você tem várias opções para você se divertir e selecionar aqui enquanto você dirige. Bom, agora que você já conheceu o T-Cross parado, acho que está na hora de a gente saber como é que ele é andando, né? A versão Highline que a gente está avaliando vem com motor 1.4 turbo de 150 cavalos e 25,5 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira. Esse motor 1.4 turbo é bastante conhecido da Volks. Ele é o mesmo que equipa o Golf, o Jetta, o Tiguan. E essa overdose aí de utilização dele não é à toa, porque costumeiramente, não importa muito qual tipo de carro, qual categoria de carro que ele está equipando, ele vai ter um desempenho agradável e isso não é diferente aqui no T-Cross. Aqui a gente tem um desempenho também animador, até porque o T-Cross ele é mais compacto, ele é leve, a relação entre peso e potência dele, considerando 150 cavalos, fica na casa de 8 kg por cavalo, ou seja, você consegue extrair potência aqui sem maiores dificuldades. Até porque esse motor consegue levar esse SUV aqui aos 100 km por hora na casa dos 8 segundos, o que é rápido, mas o melhor dele, na verdade, são as retomadas. Quando você precisa fazer alguma ultrapassagem, aí, passar de 60, 70 km por hora até os 100, 110, você vai conseguir fazer isso sem esforço nenhum, é só você pisar fundo no pedal do acelerador que você não sente o SUV trabalhando muito para chegar nessa velocidade. Você vai fazer essa manobra de maneira bem segura.
Envy will kill you and Os modos de condução disponíveis aqui são opcionais também, mas mesmo rodando no modo normal, as respostas do câmbio conseguem ser mais rápidas, sem precisar ficar colocando no modo esporte para ter um desempenho mais esperto. Mas você ainda tem as aletas atrás do volante que facilitam ainda mais exigir mais potência do T-Cross. even having me confused and headed and alone. I said, huh? Esse câmbio automático ele só dá algumas vaciladas em certas situações. Por exemplo, quando você coloca, sei lá, 40%, 50% de carga assim no pedal no modo normal de condução, ele demora um pouquinho para entender que você quer que ele baixe uma marcha para extrair um pouco mais de velocidade, mas não é nada também, não é que ele demore horas, que ele fique vacilando muito nesse quesito. Não, ele é rápido, mas ele poderia ser um pouquinho mais rápido nessa função. E também quando você já está com o pedal lá embaixo, kick down, querendo extrair o máximo de potência dele, ele vai jogar, vai esticar as marchas lá em cima no giro, você tirou o pedal, já terminou a sua necessidade de extrair potência, ele vai demorar um pouquinho para avançar as marchas e deixar ele num giro de cruzeiro, né? Mas são só nessas duas ocasiões que ele dá essas vaciladas no modo normal aqui, mas não é nada que tire muito o conforto dele. Agora, o bom desse motor 1.4 é que ele consegue ser econômico também. Mesmo tendo esse desempenho animador, ele não gasta tanto combustível assim se você trata ele de maneira bem mansa, coloca no modo eco, né, tem as respostas um pouco mais vagarosas aqui no pedal do acelerador. Então ele vai conseguir ter médias aí de consumo que você está vendo aí na sua tela, segundo o Inmetro, que deixam ele bem na média assim, do segmento, até melhor do que outros concorrentes do tipo o Renegade e o HRV também, ele consegue ser um pouquinho melhor. For the victory lap, though. Whoa, whoa. O comportamento dinâmico do T-Cross também é outro atributo dele, pode ser um dos principais, dependendo do perfil aí do consumidor, porque essa plataforma MQB, ainda que no caso do T-Cross seja uma versão simplificada dela, consegue entregar um equilíbrio dinâmico bastante exemplar para os carros que ela equipa, né, para os carros que nascem a partir dela. No caso do T-Cross, quem tiver o conforto, né, ao máximo da maciez como prioridade na hora de comprar um SUV, realmente vai sentir, não vai agradar 100% esse comportamento dinâmico do T-Cross, não vai agradar 100% essa pessoa, porque ele pode ser um pouco duro. Sim, a calibração da suspensão, se você estiver passando numa rua muito acidentada, com muitos buracos, a gente vai sentir algumas batidinhas um pouco mais secas no assoalho, um comportamento um pouco mais barulhento também, mas não é nada que altere o conforto e que prejudique a dirigibilidade dele. Muito pelo contrário, por ele ter mais essa firmeza, você tem muito mais confiança para fazer curvas em velocidades mais altas, a carroceria não vai ficar adernando dos lados aí quando você está fazendo uma curva mais fechada, mesmo numa estrada mais sinuosa, ou seja, você consegue ter um desempenho com um quesinho esportivo, sem prejudicar tanto o conforto, embora tenha SUVs mais macios por aí. Outro ponto positivo do T-Cross é encontrar a posição ideal de dirigir. A amplitude dos ajustes de altura do banco e de altura e profundidade do volante vão agradar desde quem prefere ficar com o quadril numa postura mais baixa, mais inclinada, até quem quer aproveitar a vantagem de um SUV para dirigir aí numa postura mais elevada, para ver tudo mais de cima. O Volkswagen T-Cross Highline custa R$ 109.990 e por esse preço você já tem direito a 6 airbags, ar-condicionado digital e automático, chave presencial, partida por botão, sensores dianteiro e traseiro e rodas de 17 polegadas e bancos de couro também. Mas se você quiser equipá-lo do jeito que você viu nesse vídeo, você vai pagar R$ 1.890 pela cor perolizada, R$ 4.800 pelo teto solar panorâmico, R$ 4.000 pelo pacote que inclui o painel digital e a central multimídia maior e mais R$ 6.000 pelo pacote que inclui o estacionamento autônomo, faróis de LED e o som Beats. Ou seja, o preço dele vai beirar aí os R$ 127 mil configurado desse jeito, o que só não soa tão mais caro assim, porque a Honda tabela a versão topo de linha agora do HRV com motor turbo a R$ 140 mil.
Ou seja, por causa disso é que a gente não acha o T-Cross completaço assim tão caro. Mas enfim, a gente vai calcular na ponta do lápis se vale a pena você pagar por essa versão aqui em relação aos outros SUVs que ele disputa no nosso próximo vídeo na ponta do lápis. See the scars of your hand. Se você ficou interessado no SUV da Volkswagen, o link que está aí na descrição desse vídeo vai te levar para a página de preços dele em kbb.com.br para você saber por quanto realmente estão vendendo ele nas concessionárias. Ways that I've been known for, what you atone for. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela recompensa pra gente, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa o like aqui também para ajudar a KBB Brasil no YouTube, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!